Olá, pessoal! Eu vim falar um pouquinho sobre números quânticos, que essa semana mais de uma pessoa já me pediu explicação. Não tem muito vídeo aí na internet, então vou explicar da minha forma, né? Claro, porque é um conteúdo também que, para quem começa algumas faculdades, né, ele é exigido e na escola pública não se ensina na particular, né, algumas federais. Cai no Enem, cai em vestibular, números quânticos, precisa saber. E o que a gente precisa entender? O que é os números quânticos, né? Então, os números quânticos, o que eles indicam? Eles indicam a localização de um elétron, tá? É aquela história, né? Se eu te perguntar onde é que tu mora, né? Tu vai me dizer, bah, professora, eu moro na rua José de Alencar, número 1230, o prédio da Dona Josefina, no terceiro andar, no apartamento 304. Tu me deu a localização completa da onde que eu posso te encontrar. O conjunto de números quânticos, ele é isso, ele te indica onde que tu vai encontrar o elétron. Então, para a gente poder montar esse conjunto, descobrir, na verdade, né, esse conjunto de números quânticos, nós precisamos entender algumas coisas antes. Além disso, cada morador mora em uma casa, não é verdade? Os elétrons, a mesma coisa, tu nunca vai ter, né, a mesma localização para mais de um elétron. Então, cada elétron tem o seu conjunto de números quânticos específicos, o seu endereço específico. Um elétron vai ser diferente do outro, vai ter endereços diferentes, vai ter conjunto de números quânticos diferentes. A partir do conjunto de números quânticos, a gente consegue achar a localização do elétron e vice-versa. Vamos explicar aqui, então, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, número quântico principal. O número quântico principal, ele é a camada, tá? A camada. Lembram das camadas? Ó. K-L-M-N-O-P-Q, tá? As camadas, né? O que a gente vai fazer? A gente vai numerar essas camadas de 1 até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, um átomo, ele vai ter no máximo quantas camadas? 7. Tá? Se vocês olharem a tabela periódica, ela tem 7 períodos. Cada período, né? Cada átomo que tá naquele período indica, né, qual é o último período, né? A última camada que terminou aquela distribuição eletrônica. Mas isso é papo para outra aula. Tabela periódica é papo para outra aula. Vamos nessa aqui, tá? Tá desfocando, mas não dá nada. Ok. Agora, o que eu tenho que saber? Esse aqui é o meu número quântico principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu tenho que saber o que, gente? Quantos elétrons comportam cada camada, né? Qual o número máximo de elétrons que comportam cada camada? E os subníveis. Esses são os níveis. Quais são os subníveis? S, P, D e F. S, P, D e F. E aí, a gente vai dar um número para eles. Então, ao invés de eu chamar de subnível S, eu vou chamar de 0. Em vez de eu chamar de P, eu vou chamar 1. Deixa eu ver se eu consigo deixar o foco automático. Está difícil. Ups, não é aqui. Tá? Eu ajustei, eu acho. Não ajustei. Em vez de eu te chamar de D, eu vou chamar de 2, em vez de eu chamar de F, eu já vou chamar de 3. Então, cada subnível, ele, em vez de eu dizer S, P, D e F, vou dizer 0, 1, 2 e 3. Esse é o número quântico secundário. Agora, para a gente entender o terciário, tá, e o spin, a gente precisa saber quantos elétrons cabem no máximo em cada subnível. No subnível S, cabem no máximo 2 elétrons.
No P, no máximo 6, no D, no máximo 10 e no F, no máximo 14 elétrons. Isso eu preciso saber. S, no máximo 2, P6, D10, F14. Agora, o que eu vou fazer? Bom, no subnível S, cabem no máximo 2 elétrons. Eu vou fazer agora um orbital. O que é um orbital? O orbital, tá? Ele é a região do espaço com maior probabilidade da gente encontrar um elétron. O que significa isso? Dentro de um átomo tem um orbital, tem um espaço que tem uma maior probabilidade de eu encontrar esse elétron. É aquela história, tá? Se eu for agora no apartamento aí de vocês, na casa de vocês, vai ter a sala, cozinha, banheiro, quarto. Qual é o local que tem maior probabilidade de eu encontrar vocês? Com certeza, se você é adolescente, você vai me dizer no quarto. Não é verdade? Então, o quarto é o teu orbital. É o lugar com maior probabilidade de eu te encontrar. Depois, né? Se você não estiver no quarto, pode ser que você esteja no banheiro, na cozinha, por último na sala. Mas eu sei que se eu quiser te encontrar, eu vou primeiro no quarto. Tá bom? Então, o orbital é isso. Cada orbital cabem 2 elétrons. Cada orbital cabem, no máximo, 2 elétrons. Então, a gente desenha como se fossem quadradinhos. No subnível S, eu preciso distribuir 2 elétrons. Se cada orbital cabe 2 elétrons, eu vou precisar de um quadradinho, um orbital. No subnível P, cabem 6 elétrons. Eu preciso distribuir 6 elétrons. Cada orbital cabe 2. Quantos orbitais eu preciso? 3 orbitais, não é verdade? Então, eu vou desenhar 3 quadradinhos. O subnível D, 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar quantos quadradinhos? Se cada quadradinho cabe 2, eu preciso distribuir 10 elétrons, eu preciso de 5 quadradinhos. Então, eu vou desenhar 5 quadradinhos. No F, são 14, logo eu precisarei de 7 quadradinhos. Porque cada quadradinho cabe em 2, eu vou distribuir 14, então eu preciso de 7, fiquei pequeno demais, 4. Quadradinho. 3, 6, 7, fiz pequeno demais, depois qualquer coisa eu faço maior, tá? Com certeza eu vou precisar fazer maior. Ok. Agora, eu vou para o último número quântico, né? O que eu vou fazer? Eu vou identificar o quadradinho do meio e eu vou colocar 0 embaixo desse quadradinho. Aqui só tem um quadradinho, então, 0. Aqui tem 3 quadradinhos, o do meio é 0. Os números à direita, a gente vai colocar em escala positiva, mais 1, mais 2, mais 3. Os números à esquerda, a gente vai colocar em escala negativa, menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui, mais 1 e menos 1. Aqui, identifico o quadradinho do meio, coloco 0. À direita, eu vou botar mais 1, mais 2. À esquerda, menos 1, menos 2, até acabar o quadradinho. Vou identificar o quadradinho do meio e vou escrever mais 1, mais 2, mais 3. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui, vocês precisam saber fazer isso. Vocês precisam saber fazer isso. Assiste o vídeo de novo, tá? Mas, basicamente, gente, para eu montar esta tabela, para fazer a distribuição, eu preciso dessa tabela, tá? Para eu montar essa tabelinha aqui, eu preciso saber quais são os subníveis e quantos elétrons cabem em cada subnível, tá bom?
Agora, o que eu vou fazer? Agora sim, agora é só brincar. Agora é só brincar. O primeiro elétron, quando ele entra spin para cima, tá? O segundo elétron, quando ele entra spin para baixo. Analise o enunciado, se ele vai falar alguma coisa, né? Se ele convenciona alguma coisa. Mas, no geral, é mais... A gente diz que quando ele tá pra cima, ele é mais 1/2. Quando ele tá pra baixo, ele é menos 1/2. Tá? Se o enunciado tá te dizendo o contrário, usa exatamente o que o enunciado falou. Isso aqui é convenção, tá? Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e fazer a distribuição eletrônica em subnível de energia de um átomo. Normalmente, eles já te dão, tá? Eles já te dão a distribuição eletrônica, o último subnível distribuído. Ah, não deram, tá? Então, vamos fazer do sódio, Na11, né? 11. Como que é a distribuição eletrônica? Essa parte, quando você chegou em números quânticos, você já aprendeu distribuição eletrônica. Então, não vou falar sobre como fazer aqui no momento, né? 1s2, 2s2, 2p1. Distribuir 11 elétrons. Vou pegar outra caneta, peraí. Vamos lá, minha 2p1. Eu vou pegar o último subnível distribuído, 2p1, e vou achar o conjunto de números quânticos. A gente coloca, né, a letra grega, né, psi, para identificar. Primeiro número quântico é exatamente o número do nível da camada. É um número que vai aparecer ali. Então, se ele terminou sua distribuição em 2, é 2. Se terminou em 3, é 3. Se terminou em 1, é 1. Se terminou em 4, tá? Então, primeiro número quântico 2. Segundo número quântico, P. P é o quê? Olha aqui, lembram que a gente colocou que o P é 1? Então, no segundo número quântico é 1. Então, quando eu olho isso aqui, 2 e 1, eu já sei que ele terminou em 2p. 2, que é o número da camada, e 1, né, que equivale ao p. 2p1. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou lá naqueles meus quadradinhos e eu vou colocar os elétrons, distribuir os elétrons. Sempre quando a gente distribui os elétrons, a gente distribui sempre primeiro eles para cima. Por exemplo, aqui eu tenho um quadradinho, vou botar 1 para cima. O próximo que eu for colocar, eu não tenho outros quadradinhos, daí ele vem para baixo. Essa setinha, ele representa o elétron, tá? Aqui, P, eu vou começar, vou colocar uma setinha para cima, uma setinha para cima, uma setinha para cima. É a regra de Rand, a gente chama regra do ônibus. Quando tu entra no ônibus, tá vazio, tu vai sentar na janelinha. Quando entrar outra pessoa, ela vai sentar na janelinha. Todo mundo vai sentar na janelinha. Quando não tiver mais lugar na janelinha, é que os passageiros que entram vão sentar do lado. Não é verdade? Agora, tem um cara que sentou na janela, tu chega, tu não senta do lado dele? Claro que não, só se o resto estiver tudo ocupado. É a mesma ideia. Então, sempre primeiro para cima. Os elétrons entram com spin para cima. 2p1. Então, eu vou lá nos meus quadradinhos do P e eu vou distribuir a quantidade de elétrons que mostrou aqui. É 1, então eu vou escrever 1. Como? Setinha para cima. Era um só? Agora eu pergunto. Tá? Aonde que parou este elétron? O último elétron que eu desenhei foi o único, né? Ele parou no menos 1. Então, aqui vai ser menos 1. Ele parou spin para cima ou spin para baixo? Setinha para cima ou setinha para baixo? Ele terminou setinha para cima, então mais 1/2. Ok, aqui eu tenho o conjunto de números quânticos deste átomo de sódio. Tá? Eu peguei a última distribuição eletrônica e fiz. Vamos fazer mais, tá, gente? Deixa eu pegar o ferro. Ferro 26. Ferro 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3P6, 4S2, opa, será que eu não passei? Não. 3D6, 10, 26. Pronto, fiz a minha distribuição do átomo de ferro, né? 26 elétrons. Vou puxar um pouquinho pra cá. O que eu vou pegar? O último subnível distribuído, 3D6. Qual o conjunto de números quânticos? O primeiro é o próprio 3, tá? É o próprio número da camada. O segundo é o D. Lembram? SPDF, 0, 1, 2 e 3. O D é o 2, então, 2. D6, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que distribuir 6 elétrons nos quadradinhos lá do D. Então, eu vou lá no D. Cadê o D? Tá aqui, ó. E vou distribuir 6 elétrons. Lembrando que primeiro a gente vai distribuir todos para cima. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei nos 5 quadradinhos, completei todos para cima. Agora, todos já tem pelo menos um elétron. O que eu vou fazer? Eu vou voltar completando os que faltam. Como são 6, então falta só um. Eu vou botar aqui como setinha para baixo, spin para baixo. Onde terminou a minha distribuição eletrônica? No menos 2. Então, eu vou vir aqui, menos 2. Terminou spin para cima ou spin para baixo? Terminou spin para baixo. Então, eu digo que ele terminou menos 1/2. O que mais? Vamos fazer mais um? Vamos fazer do P, vamos pegar o cloro. Então, cloro 17. Cloro 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. 3P5 termina a distribuição do cloro 17. 3P5. Qual o conjunto de números quânticos? O primeiro é o próprio 3. O segundo, o P, ó, 0, 1, 2 e 3. O P é o 1, então, 1. P5, agora eu vou lá nos quadradinhos do P e vou distribuir 5 elétrons. Lembrando que primeiro é todos para cima, tá? Então, 1, 2, 3, ó, distribuir 3, todos setinho para cima. 3 todos. Mas eu não quero distribuir 3, eu quero distribuir 5. O que eu vou fazer? Eu vou voltar no início e distribuir o que falta. Então, 1, 2. Aonde terminou a minha distribuição? No 0. Terminou no 0. Spin para cima ou spin para baixo? Spin para baixo, então, menos 1/2. Este é o conjunto de números quânticos do cloro. Agora, vamos fazer o contrário? Vamos pegar um conjunto de números quânticos e distribuir e descobrir qual é o último subnível distribuído e descobrir que substância é essa. Vamos fazer o contrário? Vamos fazer uma fácil, né? Não uma difícil. Deixa eu pensar. Vamos fazer uma fácil. Vamos pegar conjunto de números quânticos. Então, 4, 0, 0, menos 1/2. Que substância será que é essa, ó? 4, 0, 0, menos 1/2. Como que eu vou fazer? Bom, lembrando que o primeiro número é o próprio número da camada, né? 4. 0 é o subnível. 0 é o S. Então, quer dizer que terminou em S. Bom, dentro do S, então, terminou no bloquinho 0, né? Sempre que for S também vai ser 0, gente, porque é o único bloquinho que ele tem. Então, terminou aqui. Só que ele terminou spin para cima ou spin para baixo? Ele terminou menos 1/2, então ele terminou spin para baixo. Se ele terminou spin para baixo, quer dizer que ele teve 2 elétrons. Então, S2. Aí a gente tem que olhar, né? Se quiser olhar lá na tabela, ver qual é a distribuição
Qual a substância que termina em 4S2? 4S2, se eu não me engano, é o cálcio. Deixa eu fazer aqui só, né, de cabeça, só pra gente ver se é. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. 10, 20 é o cálcio, tá? Mas isso daí vocês olhariam na tabela, não é obrigado saber isso aqui. Sei só porque, né, a gente vai decorando com o tempo. Então, eu descobri pelo conjunto de números quânticos qual foi o último subnível distribuído. E sabendo o último nível distribuído, aí eu vou distribuir até chegar ali, né? Depois conta. Então, se eu não soubesse que era o cálcio, o que eu ia fazer? Eu ia distribuir até chegar a 4S2. Cheguei no 4S2, o que eu vou fazer? Vou contar o número de elétrons. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, quer dizer que o átomo ele vai ter 20 elétrons. Átomos nêutrons, o número de elétrons é o mesmo que o número de prótons. Então, ele vai ter 20 prótons. Vou lá na tabela, olho que quem tem 20 prótons é o cálcio. Tá bom, gente? Vou fazer mais um? Vou fazer mais um, que eu sou... Essa aula vai ficar extremamente completa, né? Vamos pegar o cobre. O cobre é 29. Vamos distribuir os 29 aqui, né? Cobre, 29. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9, 29. Então, a distribuição eletrônica do cobre, ele termina em 3D9. Qual o conjunto de números quânticos do cobre? Vamos ver aqui. Primeiro, 3, que é o número que termina. D2, né? 2. Então, D9, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir 9 elétrons agora no D. Eu vou apagar, tá? Isso aqui sempre serve de referência, esses quadradinhos. Então, faça para vocês usarem e reutilizarem. D9, então eu tenho que distribuir 9. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Tem que distribuir 9 aqui, né? Ó, que eu fiz muito pequenininho, né? O que eu faço? Eu vou começar tudo a distribuir primeiro elétron spin pra cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fechou 9? Não, então eu continuo distribuindo. Agora, viradinho pra baixo. 5, vou lá de novo. 6, 7, 8, 9. Terminou aqui, ó. Terminou em mais um. Então, aqui o terceiro número quântico, mais um. Ups. Spin pra cima ou spin pra baixo? Spin pra baixo, então menos um meio. Gente, eu sei que tá gigante essa aula, tá? Mas foi pedido, agora me aguente. Vamos pegar um do F, gente, só pra finalizar, né? Agora, judiaria, né? Eu vou fazer 58, sério, 58, tá? O sério, eu não vou fazer de 58 aqui, porque daí também judia de mim, né? Mas o sério, ele vai terminar em, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6. Ele vai terminar em 5F2, 5F2. Não. Tá, agora já foi do sério. Mas não dá nada. Eu queria pegar outra. 5F2. O primeiro número, 5. O segundo, F. Peraí, deixa eu diminuir esse zoom aqui. O segundo F é o 3. Então, F equivale a 3. F2. Então, vou pegar lá no F. Cadê? Me perdi aqui. Vou pegar lá no F e distribuir 2. Então, ó, o 2. Terminou no menos 2, spin pra cima. Então, menos 2 mais um meio, porque o spin foi pra cima. Ó. Vou deixar aqui pra vocês tirarem um print da tela. Agora aqui, deixa eu apagar. Claro, né, gente? Voltem aí, vejam como é que eu fiz, tal. E façam uma tabelinha decente. Que daí mantenham essa tabelinha com vocês para vocês treinarem números quânticos, tá? Números quânticos caem em vestibular, sim. Caem em Enem, sim.
E é um diferencial, tá? Porque escola pública não ensina isso aqui. Feito? Então, tchau pra vocês. Qualquer dúvida deixa aí embaixo que eu vendo eu respondo, tá? E se tiver algum conteúdo que vocês queiram que eu faça algum vídeo explicando, também coloca aqui embaixo que eu faço, tá? Beijoca.